crente que se humilha, que volte, que se arrependa, que fique da mesma forma, alguma transformação sempre acontecerá na sua vida. Coloca para mim 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. A gente vai entender um pouco sobre se converter. Quem é que está cuidando ali? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. O glória. Você pode dar glória, irmãos. A gente não está naquela igreja que o povo não dá glória, que só um fala e os outros ficam repetindo. Olha, escute, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, fazer o quê? Mais alto, fazer o quê? Orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, ou voltar a cultuar a Deus, a servir ao Senhor, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui tem uma pregação para quem gosta de pregar. 4 condições para sermos avivados. Não é chave de casa, chave de carro, chave de casamento, chave de desencalhamento. É tanto profeta lançando chave na igreja que dá para trabalhar de chaveiro. A gente sabe que Deus dá carro, a gente sabe que Deus dá casa, a gente sabe que Deus dá casamento, que Deus desencalha, até quem é feio casa, tudo isso, mas isso não é o principal. Sabe qual é o principal? Aleluia, é a chave que abre a porta do céu. E qual é a chave que abre as portas do céu? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 4 condições: se humilhar. Ele está dizendo, Samuel está dizendo, se vocês querem vitória diante dessa guerra, se humilhem. Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 3 e 5, depois de estar no auge espiritual, ele desce. Depois que desceu, Deus leva o profeta e diz: deverias tu ajudar a quem aborrece o Senhor? Por causa disso, grande ira da parte do Senhor virá sobre ti. Irmão, isso aqui é forte. Mas no capítulo 20 ele se humilha, coloca a cara no pó. Irmão, se humilhar não é uma ofensa. Descer não significa que tu está sendo desprezado por Deus, ao contrário. Ei, humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, e no seu tempo certo Ele vos exaltará. Se converta, volte, se arrependa. Qual é a mensagem de Jesus? Era só eu sou contigo? Qual era a mensagem de Jesus? Era o vai vencer? Não. Mateus capítulo 4, verso de número 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Imagina Jesus nos dias de hoje. Será que seria convidado como pregador? Imagina lá no capítulo 3, João Batista, aleluia, João Batista chegando e pregando: filhinhos, tem melzinho na chupeta para vocês. Não, ele chegou e gritou: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino do céu. Por quê? Porque eu vos batizo com água, mas o que está vindo aí, se vocês se arrepender, é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Preparai o caminho, endireitai as vossas veredas. João está dizendo: arruma a casa, porque ele está chegando aí. Eu escutei um aleluia. Arruma a casa, porque ele está chegando aí. O que nós estamos fazendo no mês de janeiro é não deixando para arrumar a casa só no congresso, é já preparando a nossa casa desde o início. Para que deixar o casamento quebrar? Para que deixar o filho se perder? Para que deixar a vida espiritual quebrar para depois querer consertar? Consertar, reformar é pior. Então arrume agora, prepare agora o caminho. Por quê? Porque aquele que virá após mim é mais poderoso. É mais poderoso, está dizendo João. É chegado o reino dos céus. Interessante que Samuel não arruma a casa de ninguém.
Interessante que Samuel não vai na tenda de ninguém dizer: isso daqui é o Deus Astarote, isso daqui é o Deus Baal, tira de dentro da tenda. Não, a gente espera as pessoas consertar aquilo que está na nossa vista, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está para nós fazer: orar, buscar, jejuar, cultuar, se converter, estar na brecha, buscar o céu, clamar a presença, está diante de nós. Mas agora prepare para dar glória. Quando a gente arruma a casa, Deus nos dá o livramento, Deus nos entrega o livramento. Segundo, ele vai dizer: preparai o coração. O que é preparar o coração? Está lá em Josué capítulo 24, verso 14. Josué capítulo 24, verso do número 14. Primeira pergunta: vocês querem vitória? E eles: queremos. Então a receita é essa: retorne ao Senhor. Segundo, vocês querem vitória? Então prepare o coração. Segunda Crônicas, Josué capítulo 24, verso 14. Josué, isso. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade. Servi com o quê? Sincero. Com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais além do Egito. Servi ao Senhor. Isso aqui é poderoso. Deixa o verso 14. Ele está dizendo: servir com sinceridade. Eu vou repetir: sinceridade. Eu vou repetir para que você memorize e volte para casa: sinceridade. Jesus vai dizer em João capítulo 4, verso 23: mas a hora é esta, e de fato ela já chegou, em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quero ver se vai sair glória agora. Jesus está dizendo: esta é a hora, e a hora já chegou, verdadeiramente ela já chegou, em que os verdadeiros, se tem verdadeiro é porque no mesmo culto tem os falsos. Ele está dizendo: tem os falsos adoradores, mas também tem os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores queriam saber aonde nós devemos orar: no monte ou no templo? Jesus disse: quem ora no monte não se incomoda com quem ora na igreja. Quem ora na igreja não se incomoda com quem ora no monte. Por quê? Porque não importa se é no monte ou se é no templo. O que importa é que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que esse ano de 2024 possamos ser mais sinceros diante de Deus. Eu vou repetir: sinceridade no latim significa sincera. Sincera, sinceridade. Existia uma mitologia que quem adorava Baal adorava com máscaras, não adorava com o rosto limpo, não adorava com sinceridade, não adorava com verdade. Quem somos nós diante de Deus? Será que cultuamos de verdade? Será que servimos de verdade? Será que Deus tem a nossa vida por inteiro? Será que nós não dividimos? Senhor, esse pouco é teu, esse pouco é para isso, esse pouco, o Senhor está dizendo: eu não aceito te dividir, eu te quero por inteiro, eu te quero por completo. Por quê? Porque quando você entrega-se por inteiro, quando você entrega-se por completo, Deus não deposita conta a gota, Deus deposita o melhor para os seus filhos. Que esse ano possamos adorar a Deus com verdade, com sinceridade, sem máscara. É que nem aquela história que o pastor foi visitar o membro e tinha os filhos bem folgados, bem, falava na cara, umas crianças assim, bem folgadas. E aí chegou o pastor e a menina ficou olhando acima para a cara do pastor. E o pastor já ficou meio incomodado, ele passou bem sanguíneo, já se queimou na hora, ficou olhando. E o pastor disse: por que está me encarando, menina? Aí a menina disse assim: é que o pai falou que o senhor tem
duas caras. E que o pai falou que o senhor não é sincero. A menina só repetiu o que o pai falou, mas aquilo era um grande problema. Por quê? Porque na igreja adorava, abraçava, estava junto em casa, falava mal. Que 2024 nossa casa possa estar blindada, que possamos usar de sinceridade, que a nossa mesa tenha comunhão, que a nossa mesa, porque que a maioria de filhos de crentes hoje não querem saber de obra, de ministério, de chamada, de graça, de trabalhar, de estar envolvido com o ministério. Aí a pessoa diz: não, mas ele nem tem chamado. Nisso não é chamado. Eu não estou falando de microfone, porque você pode servir a Deus fora de um cargo, fora de um altar, fora de um microfone. Nem todos foram chamados para o altar, mas é porque muitos não têm sido sinceros com Deus na sua mesa. Que 2024, se tu der glória ou não der glória, não tem problema. Que 2024 a nossa casa possa profetizar